Olá pessoal, tudo certo? Estamos agora na parte 2 das funções do administrador aí. Começamos agora a nossa disciplina de fundamentos da administração e estamos avançando aí dentro das funções do administrador, beleza? E aí, nós já começamos com uma pergunta: qual tipo de organização seria mais adequada um administrador trabalhar? E aí eu tenho uma organização eficiente, uma organização eficaz ou uma organização efetiva. O que os senhores acham aí? Organização eficiente, eficaz ou efetiva? Pessoal, aqui nós vamos dar alguns conceitos. Lembrando, não fique na cabeça com os conceitos popularmente difundidos, né? Seja aí no jornal que às vezes você acompanha ou seu pai acompanha, seja na novela, seriado, enfim, filmes. Então esse geralmente eficiente, efetivo e eficaz tem alguns conceitos que são amplamente difundidos nas mídias sociais ou televisivas, enfim, no meio comum. Aqui nós vamos para conceitos administrativos do termo, beleza? Vamos lá. Então, continuando aí. Uma organização eficiente, fazer as coisas da maneira correta, isso é eficiência. Fazer da maneira correta as coisas, utilizando os meios, os métodos necessários, os métodos corretos, a forma legal de se fazer alguma coisa. Professor, a forma legal de beleza e tal? Não, legal de legalidade, ou seja, seguir tudo estritamente dentro das leis. Isso é a forma legal de se fazer alguma coisa. O melhor caminho, voltando aí nos nossos slides, o melhor caminho para se atingir um determinado objetivo. E aqui, pessoal, é a máxima que nem sempre os fins justificam os meios. Professor, como assim nem sempre os fins justificam os meios? Pessoal, lembrando aqui que nós estamos falando de eficiência do negócio. Então, nem sempre os fins justificam os meios, beleza? Eu gosto muito de dar um exemplo aqui, mas eu vou ao exemplo mais comum ao final, beleza? Continuando, eficácia, ó, já tem a figurinha para te ajudar aqui. Atingiu a meta, atingiu o alvo. Isso é eficácia, pessoal. Ou seja, fazer a coisa certa. Professor, não foi feito da maneira correta? Não, mas atingiu o resultado. Ou seja, fazer aquela coisa certa que deu o resultado final. Alcançou a meta que tinha que alcançar, atingiu o objetivo, ou seja, teve foco no produto final. Às vezes não utilizou a melhor ferramenta, a melhor matéria-prima, mas conseguiu produzir o produto. Professor, eu não fiz um atendimento muito bom no meu serviço, eu não fui tão educado, mas eu consegui vender um determinado produto àquele cliente. Ou seja, você foi eficaz, você vendeu o seu produto, mesmo que você não tenha abordado a melhor forma de fazer atendendo esse cliente. Então, você tem aquela máxima de que os fins justificam os meios. Ou seja, eu produzi o produto de maneira correta, eu vendi o meu serviço. Isso é eficácia. Continuando aí. Por fim, efetividade. Aqui sim, você tem a união dos dois outros conceitos. Pessoal, faça as suas anotações no caderno. Eu sempre estou frisando isso daqui, hein? Efetividade, você tem a união de eficiência com eficácia, ou seja, eficiência mais eficácia. Você tem os dois conceitos, que é o que aí fica fácil, né? Fazer as coisas da maneira correta e alcançando o objetivo, atingindo a meta, ou seja, eu utilizo os recursos da melhor forma possível e consigo atingir o resultado. Voltando àquele exemplo lá da prestação de serviço de vendas, eu atendi o meu cliente de maneira muito educada, muito carinhosa e com muito respeito, e ao mesmo tempo eu consegui efetuar a minha venda, ou seja,
eu utilizei o meio correto, anote isso daí, hein? Eu utilizei o meio correto, procedimento correto e alcancei a minha meta, o meu resultado de maneira efetiva. É uma empresa que respeita todas as normas e técnicas, legislação, sociedade, ela ainda dá lucro, porque o principal objetivo da empresa é o lucro, mas ela ganha o lucro respeitando toda a legislação ambiental, respeitando as normas técnicas. A sociedade como um todo seria a empresa ideal, é a empresa efetiva, né, pessoal? Eu gosto de dar um exemplo aqui muito interessante de eficiência, eficácia e efetividade. Pessoal, e aqui é um exemplo um pouco mais informal, né? Muitos não gostam desse exemplo, mas para o pessoal que gosta de futebol, eu costumo falar que teve uma seleção, aquela seleção de Zico e vários craques, que foi uma seleção muito eficiente, né, da década de 70, se eu não me engano. E a seleção muito eficiente, porém ela não ganhou a Copa do Mundo. Uma seleção muito eficiente, que jogava bonito, tinha um meio de campo muito bom, uma zaga muito bom, um ataque muito bom, porém não ganhou a Copa do Mundo. A seleção extremamente eficiente. Eficácia, eu gosto de falar da Itália de 2006. A Itália que ganhou a Copa do Mundo de 2006 tinha um jogo muito feio, um jogo truncado. Tinha até uma zaga boa, meio de campo bom, né? Para época, mas não era um time que jogava bonito, não era um time que tinha tanta eficiência, procedimento no seu jogo, porém é um time que foi totalmente eficaz e ganhou a Copa do Mundo. E uma seleção que eu gosto de falar que é efetiva, né? Não chorem por causa disso, né? Vocês provavelmente não viveram muito, mas eu vivi bastante a nossa Copa do Mundo de fiasco ali, né? Inclusive tá até aqui, ó, ali, ó, tá desse lado aqui, ó, o fuleco ali. Então complicado, né? Esse fuleco aí me custou caro e a Alemanha, né? Geração 7-1. Vocês não já ouviram falar isso? Vocês são da geração 7-1? Pessoal, infelizmente, uma Alemanha extremamente efetiva, jogava bonito e ganhou bem a Copa do Mundo do Brasil. Beleza? Então temos aí, senhores, vários exemplos para você entender a diferença de eficiência, eficácia e efetividade. E aí vamos para as funções. Nós vimos as competências do administrador e agora nós vamos para as funções do administrador. Cuidado para não trocar, hein, pessoal? Já vou falando de antemão aí, pode vir na sua prova trocado, né? Falando que as funções do administrador é conhecimento, habilidade e atitude. Não são, hein? São competências do administrador, conhecimento, habilidade e atitude. Tomem cuidado, leiam com bastante calma aí as questões que são colocadas. As funções do administrador, eu tenho outro macetinho para você, é o nosso famoso aqui, pode ser, né? É o nosso famoso pode ser, pessoal. São as funções do administrador. Professor, o que eu pode ser? Vai anotando aí, vai fazendo as suas anotações. É o planejar, organizar, dirigir e controlar. É o nosso pode ser aí. De novo, pode ser planejar, organizar, dirigir e controlar. Beleza, pessoal? Então nós temos as 4 funções básicas do administrador. Planejar, eu planejo objetivos e metas. Como são os meus objetivos e as minhas metas? Eles são planejados, é a primeira função, é a primordial função do administrador. Professor, é a primordial função do administrador, é a primeira, eu posso falar que é a mais importante? Não, não pode falar que é a mais importante de todas. Pode falar que é uma das principais, uma das mais importantes? Pode. Por quê, pessoal? É a primeira. Agora, ela é vista com outras também. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou seja, um conjunto aí de funções que o administrador tem. Então, a primeira é planejar.
são 4 funções básicas do administrador. A segunda é o O de organizar, né? Todos os administradores possuem essas funções. Organizar pessoas, recursos, relacionamento é a segunda função do administrador. A terceira, dirigir, que é liderar, disponibilizar recursos, ou seja, aquela capacidade que o administrador tem de fazer a direção, a condução. Geralmente, aqui são cargos de diretores, de gerentes gerais, que conseguem ter algumas habilidades humanas que são necessárias aí para essa função. E por fim, controlar, né? O administrador ele precisa controlar os resultados e controlar se foi executado da maneira que foi lá no início planejado. Vamos lá, indo do início ao fim aí. O que eu planejei, acompanha aí nos seus slides e no seu caderno. O que eu planejei, eu consegui organizar? Beleza, organizei, estou dirigindo. Por quê? Eu estou dirigindo o que eu organizei e o que foi planejado. E por fim eu faço o controle. Controle de quem? De quem está dirigindo a minha organização, ou seja, aqueles que estão acima das pessoas que estão organizando e os planejadores. Ou seja, eu controlo toda a minha organização. Aquilo que foi planejado lá no início, eu vou ter que controlar aqui no final. Deu certo? Beleza, nossa, que legal, deu certo. Professor, não deu certo, olha no slide aí. Eu faço uma ação corretiva, eu vou corrigindo tudo o que deu errado a partir do meu controle. Professor, eu tentei corrigir eu, enquanto administrador, porém não consegui corrigir a contento. O que eu faço? Jogo tudo fora e começo o meu planejamento do início. Beleza, senhores? Ficamos por aqui na nossa segunda parte, mas antes, sempre eu vou deixar algumas instruções que é muito interessante você prestar atenção em participar dos fóruns, sempre interagir com a sua turma, as atividades sempre nos prazos estabelecidos dentro do ambiente, assistindo as videoaulas e estudando os slides com caderno. Pessoal, é anotação mesmo, é pegar ali e escrever, não tem por que economizar papel e caneta, é para escrever bastante mesmo, porque a partir do momento que você consegue anotar tudo, você consegue gravar um pouco melhor, beleza? Então, fazendo as suas anotações no caderno, independentemente dos outros, faça sempre a sua parte. O ensino à distância depende de você. Ok, senhores? Então, até mais e terminamos aqui a nossa parte 2. Bom estudo a todos e uma excelente semana. Até mais, senhores.